Boa noite para todos. Hoje, às 8 horas da noite, né, dia 19, se eu não me engano, de maio, nós vamos conversar juntos, né? Mais juntos, porque vocês podem fazer perguntas e tudo, com a Bruna Torlai. Eu vou deixar ela se apresentar quando ela entrar. É uma pessoa que eu conheci recentemente, vi um trabalho fantástico, vi um material que ensina muito, bem interessante. Boa noite, gente. E aí, por conta disso, eu resolvi convidá-la para fazermos uma live juntos. Até porque a gente tem o mesmo alinhamento geral em questões de saúde, em questões de economia e de política. E eu acho que isso é muito importante nesse momento agora que a gente está vivendo, porque a gente sabe que saúde, política e economia estão relacionados, né? Obrigado, Rita. Obrigado por merecer a sua confiança e merecer a confiança de todos vocês no meu trabalho, sabe? No que eu tento fazer nas redes sociais, que é difundir para vocês conhecimentos que possam ajudar a ter mais saúde, ok? Então eu estou esperando a Bruna entrar. Boa noite, Zilma. Boa noite, Tani, nutricionista, uma grande nutricionista aqui de Brasília. A Bruna entrou, ótimo. Bruno Salas entrou. Top também, paciente meu e em breve um parceiro de negócios, quem sabe. Irene, Mônica, Mel, Fátima. Muito bom ter vocês aqui. Top de linha demais. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui a Bruna para convidar para live. Bruna, eu acho que você que tem que pedir para entrar para eu poder aceitar aqui, tá? Porque não tá me dando, não tô vendo a possibilidade aqui de... Ué, tá dizendo Bruna Torlai não pode participar. Não entendi, não sei se ela saiu e de repente deve estar entrando de novo, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Dulcina, boa noite, Tati. Boa noite, Dai Capoeira. Deixa eu ver aqui quem pode agora. Tá dizendo que Bruna Torlai não pode participar, mas é justamente quem eu preciso que possa participar aqui da live. Então, Bruna, se você estiver me ouvindo aí, por favor, entre na live aqui do Instagram e peça para participar, tá? No PC não tem que ser pelo celular mesmo, tá? Eu ainda tô querendo fazer pelo Zoom e aí poder divulgar em tempo real lá no YouTube, o chamado Superchat, mas o meu computador foi pro concerto e deve estar chegando amanhã, se Deus quiser. Aí eu vou me inteirar de como é que a gente faz uma transmissão no Zoom para virar Superchat lá no Google. E aí a gente sai de uma plataforma, né, que é a plataforma Facebook, Instagram, WhatsApp, para a plataforma Google YouTube, que a maioria dos youtubers tem utilizado aí para as lives, né? Então, acho que vai ficar legal para vocês. Olha, tem paciente minha entrando também, a Romelita, que é a dona da Farmacotécnica, uma das melhores farmácias de manipulação que tem no país. Lilian, Mabel, Floripes, LM Argolo. Opa, agora Bruna pode, vamos lá. Agora eu acho que deu. A Bruna é chique, gente. Ela faz no YouTube, né? Oi, Bruna! Oi, Carol. Tudo bem? Eu sempre faço isso pelo computador e pelo Instagram eu acho que só dá pra fazer pelo celular, né? Por enquanto, sim. Eu não gosto muito de fazer live pelo celular, mas porque a internet aqui é muito fraca e não sei como é que tá a qualidade pra vocês, se o áudio tá bom. Você me avisa. Por enquanto tá bom, mas é assim, eu tava falando pra eles que eu tava querendo fazer no YouTube, Zoom e Superchat, mas o meu computador tá no concerto. E aí essa já era pra ter sido feita desse jeito, mas aí ele teve que ir pro concerto, tá em Belo Horizonte, deve estar voltando em breve. Aí eu vou começar a fazer por lá. Pelo Instagram. Okay? Isso. É melhor. Tá ótimo. Bom, mas tudo bem, vamos por aqui hoje. Exato. Gente, antes de você se apresentar, deixa eu dizer pro pessoal de onde eu tirei você, ou seja, como que eu te conheci.
né? Porque é o seguinte, eu estava assistindo uma live da Paula Marisa, que é uma youtuber que eu gosto muito. Ela tem um estilo ácido de se manifestar sobre as questões políticas e tudo, e meio sarcástico, satírico e tudo, e eu gosto daquilo, sabe? E aí, uma seguidora dela falou no superchat, você conhece a Bruna Torlai? E aí ela falou, olha, eu não conhecia, mas comecei a acompanhar e estou gostando muito do trabalho dela, vou conhecer um pouco a mais. Então, se ela não te chamou ainda para um papo, deve chamar em breve, sabe? E assim, quando essa pessoa falou, eu falei assim, como eu confio muito nesse pessoal que está aqui, deixa eu ir ver quem é essa tal de Bruna Torlai. Aí eu peguei um vídeo seu do Cleante, né? Ah, recente. Esse acho que foi um dos últimos sobre Pois o Sérgio é, Moro, né? isso, porque também tem uma coisa, não dá para você hoje em dia querer conhecer uma pessoa por um vídeo antigo demais. As ideias mudam, né? A gente tem que estar em constante melhoria. E aí eu falei, deixa eu pegar um dos últimos para poder saber quem é a Bruna. E eu adorei o vídeo, eu aprendi com o vídeo, falei, cara, eu tenho que chamar essa mulher para conversar, mas ela deve ser a famosa, não vai nem querer falar comigo. E aí você demorou para responder, eu falei, bom, deixa eu arrumar outra pessoa legal, porque essa aqui vai ser complicada. Aí quando você respondeu, eu falei, que bom, vai dar certo, né? E, e não foi porque não foi nada, não foi por causa disso não, Ícaro. Na verdade, eu demoro para responder. Eu até vou até falar isso porque assim o pessoal que me segue me desculpa, porque eu vejo internet, tanto o direct do Instagram quanto o Facebook, eu vejo no máximo uma vez por semana, né? E chega muita coisa. E assim, eu nunca fui boa com rede social, eu tô aprendendo agora. Então, é uma deficiência minha, tá? Vocês têm que ter paciência, porque eu gosto de livro, biblioteca, lousa antiga, né? Eu até apanho para dar aula em EAD para os meus alunos, coitados. Eu tô fazendo um curso agora, eu apanho da plataforma EAD. Então, Mas, Bruna, não foi por mal, você não. Você tem um material top, uma bagagem de conhecimentos top. Aceite isso de alguém que, por enquanto, tem uma rede maior do que a sua, mas que quando você pegar, até o final do ano, sua rede vai ser 3 vezes maior do que a minha ou mais. Você precisa olhar mais, destinar mais tempo, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem para falar. Viu? Ai, mas Precisa eu mesmo. gosto muito de ler os comentários, né? Tanto que eu pego um dia por semana para ver o Facebook, o Instagram, o direct é melhor, porque eu tô achando muito prático, né? O direct tem me salvado, acho que a maioria das pessoas me contata por aqui, eu consigo responder mais rápido. Mas assim, eu tô pegando jeito, é que é muito difícil você ter uma rotina de estudos que exige silêncio, concentração, né, tal, e ficar ligado o tempo todo, né? Então você tá falando da Paula Marisa, faz tempo que eu não vejo o vídeo dela, pra falar a verdade, faz tempo que eu não acompanho notícia, eu acho ela engraçadíssima. Eu lembro dela numa manifestação, quando eu ainda tava com o Movimento Brasil Conservador em São Paulo, na Paulista, que ela foi uma das convidadas, né? É uma pessoa muito, muito engraçada e o canal dela tem realmente esse aspecto de reunir informação e entretenimento de um jeito interessante, né? É, E eu pouco tenho tido tempo de acompanhar meus colegas, mas eu vou me esforçar. tá bom. Bom, eu queria que você se apresentasse, porque eu acho que a gente deve ter um público misto aqui. As pessoas já sabem que eu sou médico, que eu tenho meus posicionamentos. Eu tento separar saúde dos posicionamentos político-partidários econômicos, mas a gente chegou numa época onde está tudo tão imbricado que não dá, né, para Tá separar. difícil, E eu queria que você se apresentasse para depois a gente começar a falar daquela sintonia que a gente conversou mesmo. Tá ótimo. Olha, é o seguinte, eu comecei a estudar filosofia na adolescência, né? Quando eu entrei na escola, acho que eu estava no colegial, eu já sabia que eu ia me dedicar à filosofia. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu escolhi a faculdade para poder estudar letras clássicas, né? Estudar grego, latim, estudar os filósofos antigos. A minha dedicação à filosofia, ela é um ponto fora da curva desse pessoal aí que caiu na doutrinação, porque eu sabia o que eu estava indo fazer, né? Então, eu fui para a universidade para frequentar a biblioteca, ler clássico e aproveitar ali, se eu tivesse a sorte de deparar um ou outro professor bom na vida, porque isso não é uma questão só, a gente está num momento de decadência cultural no mundo que está muito difícil, né? Eu estudei filosofia na Unicamp, depois, mas eu também fiz um curso de Sociologia, Políticas Culturais, né, um curso de Gestão Pública em Paris, e também o nível era horrível. Então, essa é uma coisa mundial, não é uma coisa só do Brasil.
No Brasil, como a gente tem esse ódio ao conhecimento, né, essa aversão ao conhecimento, aqui é um pouquinho pior, mas a gente está superando isso aos poucos, né? As pessoas estão começando a ver que conhecimento é uma coisa boa. Então, a minha vida basicamente é isso. Já fui professora universitária, sou tradutora. Hoje em dia, o que que eu faço? Eu toco a revista Esmeril. Tem até aqui no Instagram, tá um pouco fraco, mas porque eu ainda estou sozinha, não tenho alguém para gerenciar o Instagram para mim, né? É uma iniciativa que começou em outubro do ano passado. É uma revista mensal, uma revista de cultura, que a gente escolhe um tema e explora. No último mês, no mês de abril, a revista Esmeril fez um tributo ao professor Olavo de Carvalho, né? Eu fiz uma entrevista com ele, inclusive, porque ele merece, né? Ele é um cara que tem uma obra. E eu tô me lixando se o pessoal acha que ele é isso ou aquilo. Eu falei, não, peraí, vamos mostrar como é que se trata um intelectual. E a gente tratou um intelectual da envergadura do Olavo como ele merece. O número foi esse. Agora, em maio, o tema é uma anatomia dos inimigos. Uma brincadeira. A gente vai avaliar, fazer matérias sobre todos os adversários da direita, desde a cultura comunista até a mentalidade revolucionária. Nossa, E eu convido. eu quero ler. Esse número vai ser bom. Aí vocês podem conhecer. Assim, o site é www.revistaesmeril.com.br. A gente tem um editorial que é aberto, são matérias abertas ou de opinião ou dossiês, e a gente tem a revista mensal que é para assinantes. Por quê? Porque eu quero poder remunerar meus colaboradores, né? A gente ainda não tem dinheiro suficiente, mas a gente quer ser uma editora, a gente nasceu como editora, então a gente tem um projeto editorial aí pela frente. Enfim, o site é um projeto meu de médio a longo prazo, tá? Não tenho pressa nenhuma. Você que é médico, você sabe que para ter uma formação sólida, acho que em qualquer área complexa, né, onde a gente lida com o ser humano, é o tempo, né? Você não pode ter pressa, você vai se aprimorando. Então é isso, eu não pertenço à universidade, não fiz doutorado porque não tem programa de doutorado no Brasil que não seja esquerdista, então para mim não dava. Cheguei a dar aula numa universidade. Eu dei uma entrevista para a TV Século XXI, para aquele programa Na Verdade, que é produzido pela Juliana. E essa entrevista está lá no YouTube. Eu acho que ali dá para me conhecer muito bem, tá? Na Rede Século XXI, programa Na Verdade. Foi ao ar ontem o programa. Ali eu falo da minha trajetória acadêmica, porque que eu saí fora, e larguei curso na Sorbonne, briguei com a universidade, enfim. Mas eu sou uma pessoa que eu me dedico à filosofia, basicamente. Eu explico tudo isso porque no Brasil a filosofia está associada ao esquerdismo. Mas quem me acompanha no canal sabe que não é bem assim, né? No meu caso, eu estou preocupada com a verdade, né? Mas, Bruna, não é bem assim para um exemplo de exceção que é você. Porque a gente sabe que a maior parte do ensino no país, dos mecanismos culturais, dos expoentes na filosofia e reconhecidos como do pensamento no Brasil, estão associados à esquerda ou são de esquerda? Eu estou dando a margem da dúvida aí, sim, infelizmente. Mas aí, de fato, são falsos, né? Não são filósofos, são militantes fantasiados de professores de filosofia, são jornalistas infiltrados, enfim, são pessoas que não têm qualificação. Para dar um exemplo, os últimos colegas que eu tive, todos eles tinham doutorado. E eles não liam clássico, eles liam muito pouco. Então você vê ali, professor de filosofia no Brasil é a pessoa que fez uma tese de doutorado ali para cumprir o protocolo, conseguir passar no concurso e fica repetindo aquilo durante 20 anos. Eu tive alguns bons professores, né, que inclusive vieram da igreja, tá? Um ex-dominicano, beneditino, mas eu tive bons professores, tive um brilhante professor de grego, que para mim foi um professor de crítica literária, de literatura, nem sei qual a posição política dele, ele nunca falou em sala de aula. Então na verdade, não é só que eu sou exceção, há um mérito também, que eu ainda peguei uma fase na Unicamp, onde não eram todos os professores que faziam proselitismo, os bons professores queriam ensinar e discutir coisas. Eu tive aula de literatura medieval com um professor brilhante. Depois eu descobri que ele era conservador, mas eu nunca soube na época, né? Então, assim, ainda há no Brasil. O problema é que a esquerda tem dinheiro, então ela toma a frente, ela se expõe, ela se exibe para sequestrar tudo o que ela pode, né? Ela quer sequestrar a medicina, se deixar, ela quer sequestrar a filosofia, ela quer sequestrar tudo. Ela quer se associar a absolutamente todos os setores da sociedade, né? Isso faz parte desse projeto de ter um domínio da hegemonia cultural. Mas filosofia
tem a ver com verdade, não tem a ver com política, nem com, muito menos com militância. Ótimo. Então, vamos para a pauta? Aliás, deixa eu te dizer, quando você precisar de alguma coisa que você julgue que os meus humildes conhecimentos em saúde possam ajudar lá na Esmeri alguma coisa, me avisa que vai ser um prazer, tá? Prazer é nosso, imagina, ainda mais que a sua linha é justamente a que eu acho mais saudável para qualquer ser humano que queira ter uma boa vida seguir, né? O tipo de medicina que você pratica é o que eu chamo de a verdadeira medicina, eu posso estar errada, né? Mas é uma medicina que realmente tem a ver com Hipócrates, então eu fico super feliz cada vez que eu vejo alguém como você ensinando Obrigado. as pessoas e esclarecendo que esse é o caminho, né? Porque realmente eu não tenho dúvida. Mas olha, é pedrada aí por esse caminho, viu? Porque numa sociedade onde as pessoas foram doutrinadas desde cedo a achar que saúde é combater a doença, é remédio, é tratamento específico, você ensinar que o maior poder de saúde está com a pessoa, de ela ter bons hábitos e ela cuidar bem do patrimônio dela, nossa, você toma muita pedrada, sabe? Mas é uma filosofia. Não? Isso é uma filosofia, a filosofia da medicina que você está falando, né? Então, na verdade, a gente tem um problema de crise de cultura. As pessoas perderam a capacidade de consultar a consciência. Por isso que você tem dificuldade em mostrar que essa medicina que você pratica, que conta com a consciência dos indivíduos, você precisa primeiro redespertar as pessoas para a própria consciência, né? Então, você tem um trabalho duplo aí. Duplo. Dá trabalho, inclusive para mim, porque é muita crítica. Enfim, vamos lá. Porque do jeito que você tem conteúdo, a gente não sei se 1 hora vai dar, mas vamos tentar. Porque aqui tem limite de tempo, você sabe, né? Aqui a gente tem 1 hora, ele vai me avisar aqui quando estiver acabando. Tudo bem. Bom, mas eu te aviso. Bom, o que está acontecendo? Na minha opinião, eu vi uma esquerda nas últimas décadas só conseguindo tomar cada vez mais espaço em posições chaves e no ponto de poder chocar as novas gerações. Eu digo chocar de ovo, de criação mesmo, de poder gestar, né? Ok. E aí, agora, entrou um governo de direita, graças a Deus, depois de muito tempo, de real direita conservadora, e começou uma oposição ferrenha. E do nada, como, assim, uma coincidência do destino, né? Veio uma pandemia criada em um país comunista, que é só coincidência, ela passou do morcego para o ser humano por total coincidência, né? E aí, essa pandemia está supervalorizada, está sendo, de forma doutrinária, sendo divulgada, aumentada, panicizada, levando a medo da população, está levando a uma dominação econômica e política, e no nosso país não há mais como governar o governo do jeito que tem tentado, porque tudo passa a ser, não respeita a vida, não respeita o Covid, não respeita o pânico da população e está priorizando economia e política antes das vidas. Tá complicado, né? Eu errei alguma coisa nesse sumário? Não, você fez um sumário ótimo, e esse sumário demonstra a quantidade de falsas informações e de juízos errados que estão embutidos como premissas no discurso jornalístico. Eu vou me referir só a um, tá? A um deles. Imagina como é que você pode dizer que o governo não se preocupa, esse em especial, com a saúde, se eles abriram mão, e está preocupado com a economia, se eles abriram mão de todas as conquistas econômicas do ano passado, justamente para não deixar as pessoas na mão com essa rede de auxílios que é no modelo social-democrata, tá? Que o Paulo Guedes sabe, ele fala, realmente, vamos ter que apelar para o assistencialismo, porque as pessoas são mais importantes, e já que você tem aí governador e prefeito quebrando o Estado, pelo menos vamos nós ampararmos as pessoas, né? Então, o Paulo Guedes, que é um liberal puro sangue, compreendendo a loucura do cenário, abre mão de todas as conquistas que duramente se obteve ano passado. E tem um outro problema bem grave embutido também em toda essa propaganda falsa, que é que se preocupar com a economia não é se preocupar com a vida. Porque se tem uma coisa que o brasileiro, o dia que o brasileiro, as pessoas comuns, assim, entenderem isso, a gente talvez vença o patrimonialismo, né? Que é essa tradição política onde o Estado tem todo o poder e o indivíduo não tem poder nenhum. A gente não é ninguém.
E aí isso vai gerando uma série de hábitos psicológicos errados que a gente fica esperando o Estado resolver tudo. E aí você fica vendo nessa pandemia todo mundo revoltado com o lockdown, mas em casa parado. Só que a sociedade civil só limita o poder do Estado levantando a bunda da cadeira e indo lá limitando, na prática, né? Então, assim, o indivíduo ele tem que demonstrar poder se ele quer limitar o poder do Estado. E qual que é a confusão maior dos Estados patrimonialistas? Que esfera econômica e esfera política se misturam, né? Esfera econômica é vida privada, diz respeito à decisão individual. Esfera política é aquilo que a gente faz em conjunto. Então, assim, não são a mesma coisa. Portanto, quando um governo está preocupado com manter a economia e não interferir na economia, ele está preservando a liberdade individual das pessoas. Quando ele diz, eu, governo, não posso destruir a economia, ele está dizendo, eu, governo, não posso interferir na vida privada, eu não tenho o direito de tornar a vida privada e as liberdades individuais um inferno. Para resolver um problema comum, eu tenho que ser capaz de resolver esse problema sem destruir a vida privada das pessoas. Então, assim, esse é o que de fato se pensa fazer. E todo discurso contrário é propaganda, né? Não tem base na realidade. E a gente sai perdendo, né? Porque as pessoas se confundem, se deixam levar também. As pessoas, por medo por às vezes ter pouca saúde, elas se deixam levar pela demagogia do olha, o governo quer que você se exploda. Não quer. Você, querido, é que não entendeu que preservar a economia é preservar a sua vida privada, seu direito de escolha, né? Eu fiz um vídeo onde eu falei para as pessoas o seguinte: você está em casa por uma questão de saúde. Vamos para a lógica? A filosofia, salvo engano, é muito lógica, não é? É totalmente lógica. Sim. Pois é. Por que nós estamos todos em casa? Para proteger a saúde. Proteger do quê? De um vírus. Tá bom. Então, a gente não pode, no final das contas, no final do ano, ter mais mortes pelas consequências da proteção contra o vírus do que pelo próprio vírus. Parece lógico, não é? Só que as pessoas começaram a colocar em balaios diferentes. Não, morrer pelo Covid é inaceitável, mas pela economia depois a gente dá um jeito. É sinistro, né? Você ia falar aí, desculpa. É sinistro. E de fato, e tem outro problema também, né, que a gente já tinha conversado um pouco. A quantidade de outras doenças que gera esse ficar em casa insano. Olha, para dar um exemplo prático, meu pai estava precisando tirar uma chapa de pulmão outro dia, para ver o que ele não parava de tossir, e ele teve que brigar no hospital para permitirem que ele usasse o equipamento porque estava reservado para o Covid. Aí quando ele entrou lá, não tinha ninguém usando o negócio. Então assim, os hospitais não estão atendendo as pessoas que precisam, por causa da velhice, né, fazer exames de rotina para deixar tudo reservado para o atendimento emergencial. Só que você não vê esse atendimento emergencial acontecer. Porque o Covid, os médicos têm percebido cada vez mais que o sucesso é curar no início. Né? Se você cura no início... Eu conheço gente que se curou no início da doença com cloroquina, com a hidroxicloroquina e com a ivermectina, tá? Amigos meus que me relataram. Ambos tiveram sucesso total porque foi assim, nos primeiros dias, já foram lá e resolveram. Então, assim, não é uma doença para dar internação. Ao contrário, o protocolo que tem funcionado é ou preventivo, que é o que eu defendo, né? Eu falo, a gente vai ter medo de doença? Vamos cuidar da saúde. A gente tem de ter amor pela saúde, não medo da doença. A doença faz parte da vida, né? A questão da saúde, que a gente estava conversando no WhatsApp antes, a maioria das pessoas que está morrendo pela Covid-19, esse é um dado alarmante. Quando você fala, tem gente que fala, mas não é assim, porque toca no ente querido. Mas a verdade é que mais de 90% das pessoas que está adoecendo de forma grave e morrendo pela Covid, elas já estavam com tantas comorbidades desequilibradas ao mesmo tempo, a saúde já estava tão debilitada que a Covid-19 foi o peteleco, um empurrão na ponta do precipício. Né? Isso. E aí, as pessoas, ao invés de criticarem o dado, será que o vírus mata tanto assim? Ou ele está pegando quem já estava por um fio? E o H1N1 levaria, a cólera levaria, sabe? O estresse levaria, o infarto levaria. Mas é uma dominação coletiva. E o problema, Ícaro, é o seguinte, o que deve ser discutido, o Covid ou o fato de as pessoas
de ter um grupo de risco, de ter tantos grupos de risco de pessoas que estão por um fio. Enorme. Porque exato. o que eu acho preocupante na sociedade hoje é a quantidade de gente que tem hábitos de vida e hábitos e práticas, né, de ser paciente, que deixam elas com várias comorbidades. Quer dizer, elas não vencem, elas vivem em permanente estado de doença. Essa é a discussão. Para mim, essa é a discussão importante. Que tipo de sociedade a gente é? Uma sociedade que vive em permanente estado de doença e em vez de a gente enfrentar isso, a gente fica com medo de uma outra doença que pode piorar o quadro. Então, essa insanidade que me surpreende as pessoas não discutirem, né? Mas as pessoas não discutem porque nunca discutiram, Bruna. Nunca discutiram. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que agora é o que mais sofre com a Covid-19, não é com a Covid-19. Era o país com mais obesidade, diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, câncer, doenças inflamatórias e cardiovasculares do mundo. Então é um prato cheio para chegar uma Covid-19 e dar esse peteleco final em um monte de pessoas e falarem, meu Deus, a mortalidade, morbidade do vírus é alta. Não, a população já estava morrendo e adoecendo. E o que é pior, as pessoas gostam de falar, Ícaro, quando você fala isso não é ciência. Engraçado é que agora o que não atende aos meus interesses individuais não é mais ciência. Já notou? Ciência é quando depende do que eu quero. É o relativismo. Mas isso aí é o relativismo aplicado à ciência, que é o contrário do ceticismo metodológico, que é fundamental para as ciências da vida. As pessoas confundem. Porque assim, o que é esse ceticismo metodológico? É que as coisas não têm valor? Não é isso. O ceticismo metodológico é você estar em permanente estado de dúvida para entender que uma hipótese ela é boa até que não surja outra melhor, né? A ciência ela avança e ela funciona, e as ciências da vida, sobretudo, elas funcionam nessa dinâmica, as ciências experimentais, né? Aquelas que dependem como é que chama? Da aplicabilidade, né? Você tem um tratamento, você aplica, mas cada organismo é diferente. E aí como é que você faz? É difícil, a medicina é uma arte difícil, é uma ciência experimental, né? Porque cada indivíduo é um organismo também. Agora, as pessoas realmente elas têm simplesmente medo da doença, né? E elas acham que o relativismo é a mesma coisa que ceticismo. Elas acham que relativizar o que um médico está dizendo com anos de experiência de diagnóstico e aplicação de tratamento para vários tipos de indivíduo, mantendo o espírito cético livre para errar o mínimo possível nos tratamentos e salvar o máximo possível de vidas, que é isso que os bons médicos fazem, né? Aliás, a gente está carente de bons médicos porque os médicos novos só sabem aplicar receita pronta. E o bom médico é aquele que sabe olhar para cada indivíduo, assim, integralmente, de um jeito especial. Ver a minúcia. Né? Exato, ver o indivíduo. E esses médicos jovens, eu sei disso porque eu tenho conversado com uma médica, que ela é experiente, é clínica geral das antigas, e ela passa um protocolo para cada paciente. Ela está tendo sucesso total no Covid. Assim, não teve nenhuma morte. Por quê? Porque ela é uma clínica geral. Ela olha para o perfil do paciente e fala, com esse cara aqui eu vou por esse caminho. Com esse cara aqui eu vou por esse caminho. Então, isso é medicina. Agora, os médicos novos, não, eles querem protocolo pronto. Eu tô achando maluco. O que você, como médico, eu queria que você me falasse, acha dessa exigência da sociedade de achar que o ministro da Saúde tem que assinar um protocolo? Porque eu acho insano. Eu acho que cada médico tem que saber como agir. Eu tô errada nisso? Olha só, você está errada e certa, na minha opinião, as duas coisas. Porque se você tem uma população insegura quanto ao seu sistema de saúde, ela acha que o protocolo vai ser uma coisa que vai ser aceito por hospitais particulares e públicos. E se o particular aceita é porque é bom. Então eu vou ter acesso a isso. Entende? Aí o que acontece? Eu não estou mais na mão do médico que me atender, ser bom ou mal, tá no dia bom ou mal, me tratar como lixo ou não. Ele vai aplicar um protocolo que o Ministério pegou, que veio da OMS, que eu já odeio, mas enfim, né? E aí isso me dá uma segurança. Ainda mais quando você pega recém-formado que arrota uma arrogância incrível, porque senta em cima hoje em dia de 2.000 protocolos que ele tem no tablet, sabe? Mal olha para a cara do paciente, é amidalite. Depois de 1 minuto de consulta, ele já vai seguir o protocolo de amidalite. Eu lembro que eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina, Bruna, e uma vez chegou um processo de um cara que ele pegou
um AVC e diagnosticou como sinusite 2 vezes. 2 vezes. E o paciente morreu. O que aconteceu? Nossa. No primeiro atendimento dele em pronto-socorro, quando o filho do paciente relatou que ele tinha uma sinusite crônica, né? Mas olha, essa dor de cabeça do meu pai tá diferente. O médico parece que entrou num desvio e só foi pro lado da sinusite, isso na primeira consulta. Passou todo o protocolo da sinusite e não registrou no quadro clínico, na ficha, nada, só escreveu sinusite. Ao invés de registrar os sintomas, ele escreveu o diagnóstico, já perdeu a defesa. De tão certo que ele estava que era sinusite. Nossa, eu não acredito. Exatamente. Poucos dias depois, 24 a 48 horas depois, o senhorzinho voltou com o filho bem pior no pronto-socorro, resgataram o atendimento anterior, viram que era sinusite, quiseram dar o diagnóstico de sinusite, o filho deu um piti, falou não é e tudo. Até que alguém falou, vem cá, vem cá, vem cá. E esse sinal aqui, bota esse senhor lá dentro agora que isso é um AVC. Já era tarde demais. Porque pelo protocolo que a população acha que vai protegê-la, mas não vai. Você está certa. A individualização é fundamental, mas quando você não tem médicos tão bons, um pouquinho de protocolo bem aplicado dá segurança para a população, Bruno. Essa é a questão. Mas essa é uma questão política, porque aí a gente, se a população tem essa necessidade, é porque a gente está num ambiente onde não há confiança. Onde a gente não sabe se a gente pode confiar nos profissionais. Então, isso é a tal da crise de representatividade, né, que todo mundo atribui aí ao Congresso, é geral, é uma crise de confiança, talvez entre vários setores, né, da sociedade, porque eu realmente espero, assim, eu quero confiar no meu médico, eu ainda acho que eu entendo isso que você falou, mas eu acho que é político essa questão, essa necessidade psicológica da população. Também acho. Né? Também acho. Sabe que as pessoas foram desempoderadas nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. Porque é mais fácil dominar quem se sente sem poder. Isso é histórico. Né? E em saúde foi isso que aconteceu. Tanto que as pessoas esqueceram dos 4 poderes que elas têm nesta pandemia que não estão exercendo. Eu lembrei da nossa live ontem à noite. Pois é, eu lembrei da nossa live ontem à noite, que ia ser hoje, e aí falei, deixa eu falar pro pessoal sobre esses 4 poderes. O vídeo tá tendo uma boa repercussão. São o seguinte, primeiro poder que você tem, prevenir. É o álcool gel, é a máscara, é o distanciamento social, não é isolamento, é distanciamento, que a gente vai ter que fazer até o final do ano. Bom senso, né? Você quer falar um pouco sobre ele? Não, é porque obrigada por você ter feito um vídeo sobre isso, você que é médico, porque o que mais me chocou nessa questão da pandemia é a dificuldade de interpretação de texto das pessoas. Desde o início, a gente tem falado distanciamento social. As pessoas confundem distanciamento social com confinamento, com quarentena, com lockdown, confunde tudo. E assim, a gente tem que deixar claro que o distanciamento social é algo que tem a ver com responsabilidade individual. Sim. Não é algo que o governo... Então, assim, eu acho que é plenamente defensável. Vamos lá. Continua, preventivo. E as pessoas no medo e pânico, elas estão binárias. Ou você é a favor do lockdown, ou você é a favor da libertinagem. É todo mundo solto. E não é, gente. E não é, né? A gente é a favor... Estão me chamando de isentona por isso, porque eu tô querendo ver os dois lados. Eu fui chamada de isentona, olha, eu te juro, eu fui chamada de isentona por eu falar, não, mas o vírus é real. Mas ele existe, tem pessoas que sofrem com ele. Assim, tem pessoas que não vão sofrer, mas tem poucas pessoas que vão. E tudo bem, vamos ter paciência com essas pessoas, pô, o que é isso? Nossos concidadãos. E aí falaram, isentona, você é a favor do fique em casa. Não é isso que eu tô falando. Pois é, eu não sou a favor do fique em casa, mas eu também não tô dizendo para abrir tudo sem medidas. Não, vamos fazer como a Coreia do Sul. As pessoas foram obrigadas a se distanciar, a rever a forma de negócio, usar máscara, álcool gel em todos os lugares, sabe? Lavar as mãos com mais frequência, campanhas de conscientização da população, coibição de abusos, mas você não pode estar no meio termo, você tem que estar em um dos polos, não é assim, né? Então, o primeiro poder é esse. Usar as medidas de prevenção é buscar conhecimento, que é o maior poder, sobre elas e usar da forma certa. O segundo poder é
conhecer as suas opções de tratamento para que você possa chegar numa situação onde você precise eventualmente de um tratamento e poder falar: ei, doutor, ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, que é o Anita, zinco, azitromicina, vitamina C. Ou seja, doutor, eu estudei, eu sei as minhas opções, vamos discutir, porque eu acho que a medicina de qualidade, ela tem que ouvir o sujeito. Porque se ela não ouve o sujeito... Afinal, a gente conhece o nosso corpo, né? Sim. Se o paciente conhece o corpo, ele ajuda o médico. E assim, as pessoas têm uma responsabilidade, elas têm de saber traduzir para o médico o que elas estão sentindo. Senão, não adianta preocupar no médico também, né? Exatamente. Se as pessoas não sabem traduzir para o médico o que estão sentindo, o médico não tem bola de cristal, né? Vocês ainda têm boa vontade, mas... Se o dado não tem confiabilidade, a conclusão naturalmente vai ser equivocada, né? Por exemplo, eu sempre deixo meu paciente falar 5 a 10 minutos antes de interromper numa consulta. Por quê? Ele vai te dar o que mais incomoda, por onde você mais deve ir, as interrelações, muitas vezes aqui é mais, ou me dá mais dados sobre tal coisa e deixa falar. Só que hoje em dia, não tem como, se o paciente chegar para a maioria dos médicos e falar: doutor, eu li sobre a ivermectina, o que você acha? Isso aí é boato, não tem nem estudo. Não tem nem estudo. E tem estudo, só que são pequenos. Imagina. Né? Claro. Porque no meio de uma pandemia você não vai fazer meta-análise ou duplo cego, placebo, controlado, randomizado. Não dá tempo. Né? O terceiro poder que as pessoas têm, que elas não têm utilizado, é auditar o conteúdo que elas estão acessando loucamente. Então, vem 90 links para você por dia no WhatsApp, nas redes sociais e tudo. A maioria é porcaria de UOL, CNN, Globo, Estadão, Folha, e falam a mesma coisa. Eu acho que eles têm uma rede social oculta onde eles combinam o que vão falar. Só pode. Na verdade, tem uma central, né? Todos esses conteúdos que a gente vê replicados, depois eu até te envio se você quiser. A gente vai falar disso no número de maio. Tem uma central que é uma central de língua inglesa. Todas as matérias que a gente vê iguaizinhas na mídia no mundo todo, a gente vê lá uma semana antes. Então eu tenho acompanhado esse portal é o portal dos globalistas, tá mesmo, assim, das pessoas que querem influenciar a mídia. Dos caras que são poderosos. Então você vê esse portal, você vê ali, você percebe qual vai ser a narrativa que vai ser liberada. E não da outra, uma semana depois ela tá rodando. Meu Deus do céu! Não sabia que já tinha chegado a esse ponto. Né? Sim, eles são organizados, né? Não é, o pessoal fica falando a mídia brasileira, não sei o quê. Não, a mídia brasileira é reflexo de algo muito maior. Né? Aqui Nossa. E o quarto poder, que além de auditar o conteúdo que presta, porque se você encharcar o seu meio ambiente de conteúdo que não presta, um pouco dele vai entrar em você e vai prejudicar sua saúde mental, que vai prejudicar o quarto pilar, que é imunidade. A maioria de nós, se tivesse cuidando bem da sua imunidade, não teria medo de Covid-19. Não teria. Exato. Nossa, eu tô totalmente de acordo nesse ponto. Porque a imunidade, inclusive eu aprendi, olha que ironia do destino, né? Eu aprendi a cuidar da minha imunidade, Ícaro, lá nos 20, eu tinha acho que 23 anos, tá? Eu fiquei com a hipotérmica, eu fiquei com a temperatura baixa, eu não sabia o que era, e eu tava, toda, como se diz, com muita inflamação interna, né? Eu tava com uma alimentação acho que totalmente errada e tal. E eu fui, na verdade, num ginecologista. Só que o cara tinha feito medicina chinesa. Medicina tradicional chinesa. Isso, e ele falou, olha, não, você precisa desintoxicar, fazer uma desintoxicação. Ele me deu própolis, olha, o ômega. O negócio era horrível, eu ficava nervosa, porque a coisa funcionava, aquela desintoxicação. Eu fiz 1 mês de desintoxicação e depois eu aprendi a gengibre, pimenta, o tipo de comida que eu deveria comer, a coisa de que eu não podia dormir sem meia. Foram coisas pequenas que ele disse que estavam afetando demais a minha imunidade. Ele falou, e também prática de exercício, né? Tá sedentário, assim, e assim, desde aquela consulta, olha, eu tô com 38 anos, tá? Eu tinha 23. A minha vida
nunca mais eu tive os problemas que eu tive até os 23 anos, porque eu descobri, olha que absurdo, eu descobri com um médico que tinha essa formação de medicina chinesa o que era cuidar da imunidade. Depois que eu fui estudar, que isso já estava na medicina tradicional grega, que era o prognóstico é mais importante, enfim, depois eu até me interessei por esses assuntos e fui estudar. Né? Porque como eu trabalho com filosofia, filosofia para Platão é visto como uma medicina da alma, né? O Platão ele tem uma inspiração na medicina de Hipócrates, né? O Platão ele elabora a sua filosofia tendo por inspiração a medicina. E a Que legal. medicina que expurga, que produz expurgo, né? Aquela medicina que fala, não, vamos limpar o organismo para que, restabelecendo internamente sua saúde, ele te liberte da doença. Não sou eu que vou te libertar da doença, é o seu organismo, eu só vou reequilibrar seu organismo. E aí o Platão fala, esse é o caminho do conhecimento da filosofia. A gente tem de reequilibrar a capacidade de pensar para que as pessoas se livrem das opiniões erradas, por elas próprias, pela faculdade de exercitar a consciência, né? Enfim, mas só para dar um exemplo, quando você fala de imunidade, eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção nisso. E assim, tem muita maneira de a gente cuidar da imunidade, né? Vou deixar você falar que sua área. Eu, por exemplo, adoro suplemento. Eu acho que alguns suplementos são importantes, né? Mas dá uns exemplos, vai, para eu aproveitar também. Alguns suplementos são fundamentais porque a gente não vai conseguir obtê-los da refeição. Por exemplo, o ômega 3. Você não vai comer 400 gramas de peixe de águas profundas e peixe gordo todo dia. Não vai. Então você vai ter carência de ômega 3. Você não vai conseguir obter da natureza D-ribose, que é um açúcar que dá energia sem engordar, sabe? Porque você não vai comer vegetais numa quantidade tão grande assim para produzir. Então é bom suplementar. O mesmo acontece com a coenzima Q10, com o licopeno. Mas olha, para você, eu depois te dou um monte de dica em particular, passo para você, para seu marido, não tem problema. Mas o que eu queria falar da imunidade... Mas para as pessoas, assim, quanto ao Covid, eu quero saber se quanto à imunidade do... Vamos lá, que é o quarto pilar que eu te falei, né? Que eu tô querendo puxar aquele gancho da saúde mental para você dar aquela contribuição também. Mas para imunidade, eu falei no icaro.med.br/imunidade, tem um curso gratuito, eu espero que você tenha tido tempo de ver, que explica as bases da imunidade. Mas para a Covid-19, a primeira parte é melhorar os hábitos de vida. Quando você melhora os hábitos de vida, tem sim uns 10 suplementos que vão ajudar muito, tá? Que são vitamina C, vitamina A, vitamina D de dado, zinco, selênio, sabe? São muito bons. Iodo, magnésio, sabe? As beta-glucanas, que assim, são tão importantes que eu tenho aqui do lado da cama, pra você ter uma ideia. Beta-glucana. Isso aqui funciona super, super, super bem, sabe? E os outros dois são coisas tão tranquilas que você tem na tua cozinha, que são chá verde e açafrão. Com esses 10... Eu uso muito tudo isso. Nossa, então viu? Eu gosto de todos. É uma sintonia. A gente tem que escrever uma esmeril sobre saúde avançada um dia. Olha, fica a dica, viu? Por favor, fica a dica. O tema, você vai coeditar esse número. Oh, com muito prazer. Então, o que acontece? As pessoas foram tão desempoderadas que elas aprenderam a não entender que, olha só, elas têm em casa, no Brasil, castanha do Pará, açafrão é barato, que dá em qualquer lugar, chá verde é barato, vitamina C, tem um limão que cresce em qualquer lugar, epidemicamente no país, tem a laranja e companhia, que é o país do limão e da laranja, tem a vitamina A da cenoura, da beterraba, do pimentão, da abóbora, que o Brasil também é mega top, né? Você tem a vitamina D de dado do sol, o Brasil é um dos países mais fáceis da gente ter suficiência e a gente não tem de vitamina D, sabe? Incrível, as pessoas não tomarem sol, né? E aí fica a quarentena e as pessoas esquecem que tem que tomar sol. Que maluquice isso. Mas aí é que tá, porque tem gente que quando desceu pra pegar sol no começo da quarentena foi xingada, Bruna. Aqui em Brasília, eu fiquei sabendo hoje de um casal de idosos que quase foi apedrejado quando foi pegar seu sol matinal sem aglomeração no começo da quarentena. De gente xingando, sai daí, velho. Gente, a que ponto a gente chegou? Que horror. Mas isso é nazismo, né? Quando você tem um indivíduo dedando o outro, dedurando o outro,
aí a gente está no nazismo. Isso a gente tem que falar com português claro. Quem entregava judeu eram os vizinhos, a gente tem de dizer isso, tanto na França quanto na Alemanha. Meu Deus. Então você tinha essa política de fazer um vizinho entregar o outro, porque ajudava o Estado. Então se a gente quiser ser nazista, o caminho é esse, né? É ver o seu vizinho tomando sol e ligar para a prefeitura para prender. Agora, se a gente quiser ser democrático, como todo mundo gosta de dizer, você vai cuidar da sua responsabilidade individual e esperar ou dar o exemplo para que o outro cuide da própria, né? Sim. Então são caminhos muito diferentes. Você cobra democracia, mas os seus meios de lidar com os outros são nazistas. Você é uma hipocrisia ambulante, né? Isso. E aí, dentro desse quarto pilar, de as pessoas entenderem que o que mais importa desses quatro é o quarto pilar, é o que mais está sob o seu controle. E o que mais afeta a imunidade é corpo, mente, espírito e relações sociais. Só que o que mais está sendo depredado pela mídia e companhia é a nossa saúde mental. E eu sei que disso você entende pra caramba e tem umas técnicas para ajudar as pessoas a melhorar a imunidade pelo bem da saúde mental, não é? Fale aí. Sim, na verdade sim. É justamente quando você recupera o laço com a sua própria consciência e quando você se habitua a submeter a sua consciência, seus atos, né? Quando você aprende a se conhecer, você automaticamente vai submeter ao exame de consciência todas as coisas que você ouve. Então, em primeiro lugar, quando você aprende a pensar, você aprende a ouvir, a se ouvir. Quando você aprende a se ouvir, você vai aprender a ouvir o outro. Quando você está ouvindo o outro, você vai começar a perceber o que tem de malícia, o que não tem. Então, você vai conseguir ter uma percepção, uma escuta equilibrada, né? E se você tem uma escuta equilibrada, você vai aprendendo a controlar as emoções que os outros maliciosamente querem despertar em você, né? Na verdade, os filósofos que muito bem se ocuparam disso foram os estoicos. Eu gosto de ler os estoicos porque eles ensinam justamente às pessoas que você tem de separar na sua consciência aquilo sobre o que você tem controle e aquilo sobre o que você não tem controle. Você só faz sentido você se frustrar sobre algo que você tem controle. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, você se frustrou porque você não foi disciplinado e não fez exercícios. Beleza, você pode até se frustrar, afinal estava sob o seu controle e ter uma forma física melhor. Sim. Agora, não adianta você se frustrar e perder o espírito e ficar louco, ficar mais nervoso por causa do psicopata do João Dória. Você não tem nenhum controle sobre a psicopatia do governador de São Paulo. A gente não tem. A gente olha, lamenta e fala, bom, votamos mal, votamos errado, né? Paulista e gaúcho, pelo amor de Deus, para escolher governador, eu não sei, a gente compete. Outro dia eu estava numa live com o pessoal do Sul e eles falaram, Porto Alegre mereceu o apelido de Havana do Sul. Aí eu ri, mas eu não ri de maldade, eu ri porque eu falei, nossa, São Paulo, a gente está indo para o mesmo caminho, a gente daqui a pouco está indo para o mesmo caminho. Então São Paulo, que é um estado tradicionalmente conservador, não consegue eleger um governador de direita. Então olha que insanidade. Por quê? Porque falta esse autoexame. As pessoas não têm consciência total das suas ideias políticas, porque elas não sabem nem quem elas são. E se elas não sabem nem quem elas são, como é que elas vão ter esse equilíbrio mental para conter a expectativa, a frustração, o desespero e o medo a tal ponto de não afetar a imunidade, né? Sim. Tem uma coisa que eu adoro também, eu gosto de ler sobre, são as doenças autoimunes provocadas por descarga emocional muito violenta, né? Eu lembro que eu tive uma vez que eu passei por uma situação muito difícil, né? E eu tive uma manifestação de pele, que foi uma coisa autoimune, depois se resolveu, né? Sim. Mas se resolveu porque eu resolvi internamente. Aquilo era um sintoma de uma doença da alma, de um desequilíbrio que eu estava vivendo, né? Então, as pessoas precisam examinar, ter o hábito. Filosofia não é uma coisa de estudiosos, tá? Filosofia é um modo de vida. É você se perguntar quem você é, de onde você veio, para onde você vai o tempo todo. É você dizer, eu fiz isso. Eu errei.
eu errei, eu sou um humano desgraçado, eu sou um idiota, um pecador, e deixa eu tentar fazer melhor da próxima vez, porque aqui eu tô realmente ferrando com o meu próximo. É você ter coragem de dizer quando você erra, para você aprimorar o seu caráter e ter orgulho de si mesmo, e falar... Pois é, mas mudar no sentido aprimorar, né? Eu acho que é um termo melhor, porque mudar a nossa essência, eu acho que é a mesma desgraça. É, essência toda. Não. A gente consegue dar uma limada, né? A gente consegue dar uma limada. E assim, agora, sem a gente aprender a controlar as emoções, separando aquilo que está ao nosso controle e aquilo que não está, se a gente não aprende a fazer isso, a gente sempre vai ser presa de mídia, de narrativa, da influência psicológica que a gente recebe de discursos que são infundidos em nós com interesse político, né? Então nós nos tornamos idiotas úteis se a gente não exercita a consciência. Eu fico feliz de você indicar que isso é algo valioso para a imunidade, né? Porque eu acho que assim, eu nem sabia que era tão valioso para a imunidade, mas o fato de você dizer como médico é muito bom, eu fico muito feliz, porque de uma outra perspectiva, você diz para as pessoas que é importante que elas pensem sobre quem elas são, né? E eu acho que esse pensar sobre quem você junto com uma consciência corporal, pode realmente te fazer perceber, até quando você está frágil, quando você está em baixa, quando você está em alta, para você conseguir, né, ir melhorando a alimentação, fazendo exercícios. Corpo e alma, para mim, são uma coisa só, né? Eu acho que a gente tem de cuidar bem dos dois. Mas você sabe de onde veio isso? As pessoas começaram a entender há algumas décadas, poxa, quem tem distúrbio imunológico parece que tem uma grande conexão com ter problema psicológico. E aí a ciência foi fazer o que os japoneses fizeram com os caças que caíram lá na Segunda Guerra Mundial. Engenharia reversa. Vamos estudar para saber como produzir. E aí, quando foram ver como o sistema imunológico respondia ao cérebro, descobriram que no caminho tinha 2 intermediários. O sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, surgiu a psiconeuroendócrino-imunologia, vendo que o psicológico afeta o neurológico, que afeta o endocrinológico, que afeta a imunidade. Então, hoje, a gente está preocupado com a imunidade em baixa pelo coronavírus ou em alta no começo da doença, tempestade de citocinas que destrói o pulmão, bota a pessoa sem ter como respirar e tudo. Mas o que eu mais tenho visto no consultório nos últimos 20 anos é um assustador crescimento de doenças autoimunes, desde a tireoidite de Hashimoto, psoríase e vitiligo, até artrite reumatoide, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Por quê? O que você falou, e eu não quis interromper na hora, Bruna, eu nunca vi tantas pessoas adoecerem por problemas no funcionamento mental e emocional até hoje, porque é totalmente diferente. O racional e lógico do mental e emocional. E o comportamento é a terceira entidade que está conjugando os dois. E as pessoas acham que é tudo um miolo só, é tudo uma coisa só. Isso é muito binário, isso é muito errado, sabe? Isso é integrado, né? Mas são coisas que devem ser consideradas na sua complexidade, na sua inter-relação, né? Sim. Porque a gente é um ser único, né? Como é que não vai influenciar? Agora, é interessante isso que você disse, do aumento relação disso com a fragilidade psicológica, porque o que eu observo nos meus contemporâneos, né? Tem um poeta que eu adoro que ele diz assim, remotos os mortos e mais ainda os vivos, né? Companheiros vis e taciturnos. Eu me sinto mais familiar às pessoas que já foram de outras épocas do que aos contemporâneos, porque eu olho ao redor, eu vejo covardia, eu vejo falta de reflexão, eu vejo medo, eu vejo dificuldade de resolver problemas simples, né? E isso acho que vai de encontro com o que você, assim, talvez seja justamente essa base desse aumento de doenças autoimunes que você está falando, uma fragilidade psicológica muito grande. Exato. Eu não sei se tem relação. Tem sim, porque o que acontece? Uma parte do ingrediente dessa fragilidade psicológica atual é o excesso de informação. Começou a entrar sem muito filtro e as pessoas estão com dificuldade, né, de lidar com essa sobrecarga e de formar conceitos úteis. Aí viram os idiotas úteis, né?
Em outra parte, a gente tem hoje em dia excesso de radiação eletromagnética, é uma causa fisiológica, tá? Para os distúrbios psíquicos. E além disso, você tem um mundo acelerado demais e você tem pessoas que não estão dormindo direito, não cuidam dos hábitos de vida, fragilizam assim o funcionamento cerebral. E quando o cérebro fragiliza, o funcionamento emocional, ele vai em segunda etapa. Porque a mente não está no cérebro, né, Bruna? A mente e o cérebro, eles estão correlacionados, né? Eles funcionam juntos. Mas o cérebro é a ferramenta da mente para se manifestar, né? Deu uma interferência aí, não sei se tá mexendo no plug. Tá me ouvindo? Eu perdi o som, Ícaro. Tô tentando resolver. Não, tudo bem. Mas agora você tá ouvindo? Não, eu perdi o som. Eu tô ouvindo você muito baixinho. Ah, tá. Tira o plug e coloca de novo. Fone. Espera me dar um minuto. Não, sem Todo problema. o meu cabedal, ele é preparado para eu fazer essas lives. Ele é todo preparado para eu fazer essas lives no computador, né? E esse meu equipamento celular é vexaminoso, então eu não tô ouvindo nada. Relaxa. A gente faz outra depois no computador, não tem problema. Tudo bem. Eu tô lendo Agora assim, tá eu tô conseguindo fazer leitura labial, mas eu não sei se você tá me ouvindo, mas pelo menos o meu fone eu sei que não tá funcionando. Você tá me ouvindo? Aqui, ótimo. Tô te ouvindo. Eu não tô, ó. Você pode fazer pelo telefone mesmo, sem o fone. Eu não consigo ouvir mais nada, esse fone. Tira o fone. Tira. Eu tiro, mas ó, eu não ouço nada também no celular. Não, tudo bem então. Já tá perto da hora mesmo, tranquilo. Tá chegando no tempo. Isso. Fala despedida, dê as suas palavras finais. Para finalizar, você quer que eu finalize? Isso. Tá ótimo. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite. Me desculpa essas falhas técnicas. É a primeira live que eu faço no Instagram, tá? Eu não sabia como era. O Ícaro gentilmente me disse, Bruna, é assim, assim. Legal que eu aprendi um pouco. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Eu queria... Realmente, eu fiquei muito feliz quando o Ícaro me contatou, porque esse tipo de medicina que ele pratica e difunde, realmente eu acho maravilhoso. Eu falo para todo mundo disso. Agora que eu conheci ele, eu vou começar a falar do canal dele para todo mundo. Eu vou falar, olha, ouçam esse cara, porque aí a vida de vocês vai melhorar, né? E eu acho louvável ouvir um médico que trabalha nessa linha ter a coragem de falar sobre tudo que está errado na lida com o Covid. São muitas coisas que estão sendo feitas de errado com o Covid e eu acho que nós temos a responsabilidade de pelo menos tentar corrigir aquilo que está ao nosso alcance. Como ele disse aí, ele falou desses 4 pilares. Aquilo que está ao nosso alcance a gente pode corrigir, né? Então não custa. Eu acho que vocês têm que ouvir tudo isso que ele disse e espero ter contribuído um pouco aqui com o debate, mas eu confesso que eu mais aprendi do que falei aqui. E muito obrigada aí pela oportunidade e pela conversa. Eu é que agradeço. Você está ouvindo alguma coisinha? Tá. Eu é que agradeço por você ter aceitado meu convite. Desde já queria te pré-convidar para a gente fazer uma outra live com mais tempo e com o audiovisual seu, entendeu? Na plataforma melhor, para dar tudo bem certo. Mas todo mundo adorou, os comentários estão os melhores possíveis. E, gente, sigam a Bruna, porque não é à toa que eu estou seguindo e ouvindo também os vídeos dela, vendo os vídeos dela. Valem muito a pena. Obrigado pela confiança e um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Bruna.